Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Mosias do capítulo 7 ao capítulo 10. Isso, juntando os 4 capítulos aí, dá cerca de 95 versículos, dá 13 versículos por dia para nós estudar. Então hoje a gente vai estudar Mosias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16, para fechar um assunto. Aí amanhã a gente continua nos demais versículos, tá bom? Deixa eu ler uma mensagem rapidinho aqui, ó, da Elisete Santos. Ela escreveu aqui na mensagem de ontem: bom dia, irmão Vanderlei, estamos aqui nos preparando a ir para a igreja e ouvindo a sua aula, né? Ela continua a mensagem dela aqui, mas eu acho que a irmã Elisete ali, Elisete Santos e os que estavam ali com ela, chegaram na igreja e não terminaram a aula, porque a aula foi grande, extensa ontem, tá bom? Mas foi de muita qualidade, muitas pessoas gostaram porque eu entrei mais a fundo em alguns assuntos, tá bom? Então, se você foi um dos que perdeu a aula de ontem, procura aí, eu vou deixar na descrição do vídeo também, a aula de ontem, que foi muito boa, eu gostei também de preparar essa aula. Então, para você não perder, acompanhe aí a aula de ontem. Eu digo isso porque quando a aula fica um pouco mais extensa, maior, pelo YouTube eu vejo que cai o número de visualização, menos pessoas assiste a aula. Não sei se por conta que era domingo, as pessoas têm menos tempo talvez, mas menos pessoas ouviram a aula, tá bom? Mas bateu o recorde de comentário, muitas mais pessoas comentaram sobre a aula de ontem, gostaram. Então eu recomendo, se você foi uma das pessoas que perdeu a aula de ontem, eu recomendo que vocês assistam, tá bom? Então, vamos começar aqui, então. Gratidão aqui a Elisete Santos, né, por ter mandado a mensagem, e todos vocês também pelas mensagens de vocês. Vamos começar aqui, então, Mosias capítulo 7, o versículo 1 em diante. Diz assim: ora, aconteceu que depois de haver o rei Mosias tido paz contínua pelo espaço de 3 anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar a terra de Leinefe, ou seja, a cidade de Leinefe, porque seu povo nada soubera deles desde a época em que haviam deixado a terra de Israel. Portanto, importunavam-no com sua insistência. Primeira coisa aqui no versículo 1 é que eles tiveram paz contínua por um período de 3 anos. Que bom, né? Ter paz ali. Mas essa paz, né? Ela veio com muito trabalho. A gente observou que teve muita pregação da palavra, o povo fez convênio com o Senhor. Isso faz com que nós possamos ter paz. Também falou aqui que o povo estava o importunando para saber sobre os seus irmãos, né? Que haviam saído da terra de Zanaela, buscando uma terra de herança, a sua primeira terra de herança ali, tá bom? E aí o rei Mosias atende esse pedido aqui, né? Ele diz assim, ó: e aconteceu que o rei Mosias permitiu que 16 de seus homens fortes subissem à terra de Leinefe, para inquirir acerca de seus irmãos. Então, ele não só ouviu o povo, mas ele fez o melhor que ele pôde. Ele escolheu 16 fortes homens que pudessem viajar ali, para ver se encontrava os irmãos deles que já haviam saído de lá. Fazia tempo já, tá bom? Já tinha um tempo lá. Aqui, por exemplo, na terra de Zaraela, teve o período já aqui 3 reis, né? Teve o rei Mosias, o rei Benjamim e o rei aqui Mosias de novo, né? Ou seja, o filho de Benjamim aqui. Então, teve 3 reis. Na outra terra que eles vão, a terra de Leinefe, também vai ter passado 3 reinos também, tá bom? Vai ser Zénife, depois vai passar o rei Noé e o rei Lime. Então são 3 lá também. Então fazia tempo que eles tinham ido para lá, mas eles não tinham tido mais notícia do povo. Então ele está fazendo uma expedição para ver se encontra a terra e ter notícia do povo lá, tá bom? Então aqui diz assim: e aconteceu que no dia seguinte iniciaram a subir, tendo ele mesmo um certo Amon, homem forte e poderoso, descendente de Zanaela, e ele era também o seu chefe. Então ele escolheu aqui um dos para serem chefe, né, esse Amon aqui, que era um homem poderoso, e não sabiam que rumo tomar no deserto para subir à terra de Zanaela. Portanto, vagaram pelo deserto por muitos dias, sim, por 40 dias eles vagaram. Então eles se perderam ali no caminho, não sabiam o rumo que tomar para encontrar a terra ali, porque fazia muito tempo. E aqui fala que eles ficaram cerca de 40 dias ali no deserto. Na verdade não fala cerca, né? Fala por 40 dias eles vagaram no deserto. Bom,
Aqui nós devemos lembrar que eles tinham na cultura dos israelitas, a questão do mérito. Então, quando eles falam 40 dias, não significa que foi 40 dias exato, tá bom? Pode ter sido mais, pode ter sido menos. O número 40 na Bíblia significa um longo tempo. É isso que significa, tá bom? Por exemplo, esse número elevado significa que foi um longo tempo. Por exemplo, é dito nas Escrituras que o povo de Israel, eles ficaram cativos no Egito por 400 anos. Só que não foram 400 anos, né? Eu pegando a genealogia ali, contando, dá uns 270, uns 200 e alguma coisa, não chega a 300 anos. Mas a Escritura fala que foi 400 anos, porque é um número simbólico, o número 40, tá bom? Continuando aqui, versículo 5 em diante. E depois de terem vagado durante 40 dias, chegaram a uma colina que ficava ao norte da terra de Silom, e ali armaram sua tenda. E Amon tomou 3 de seus irmãos. Então acredito que nessa colina aqui eles já estavam enxergando a terra de Leinef. Então eles deixaram ali, né, alguns dos homens, e Amon pega 3 dos seus homens e vai até lá, né, para conversar lá com o povo, né, para eles ter certeza também se acharam a terra correta, né, porque eles estavam perdidos ali na parte do deserto. A outra coisa também, nas escrituras aqui, quando fala lugar deserto, significa lugar que não era habitado pelos humanos, tá bom? Ali era uma floresta verde, tinha muita coisa ali. Continuando aqui, ele tomou 3 dos seus irmãos, e os seus nomes eram Amaleque, Elém e Ren, né? E desceram para a terra de Nefe. E eis que encontraram o rei do povo que vivia na terra de Nefe, na terra de Silom, e foram cercados pela sua guarda do rei, e foram presos e amarrados, e foram postos na prisão. E aconteceu que depois de haverem permanecido 2 dias na prisão, foram novamente levados à presença do rei, e desamarrados, e ficaram diante do rei. E foi-lhe permitido, ou melhor, ordenou-lhe que lhe respondesse as perguntas que lhe faria. Então a gente vê aqui eles serão presos, né, pelo rei ali. Aqui no caso vai falar ainda, é o rei Lime que prende eles, pensando inclusive que eles eram um grupo, né, de sacerdotes iníquos ali. Então ele prende aqueles 2 ali e agora, depois de 2 dias deles presos, ele traz de volta a presença deles ali para questioná-los, perguntar ali algumas coisas. Versículo 9. E disse-lhe: Eis que eu sou Lime, filho de Noé, que era filho de Zenife, que veio da terra de Zanaera para herdar esta terra, que era a terra de seus pais, e que foi feito rei, e fui feito rei pela voz do povo. Aqui a gente vai estudar agora essas semanas aqui, essa e a outra, a cronologia vai voltando, né, no tempo aqui. Por exemplo, aqui eles foram presos pelo rei Lime, vai contar a história do rei Lime, mas vai contar também depois, fora da cronologia, vai contar do rei antes, que era o rei Noé, que foi um rei iníquo. Então a gente tem que prestar atenção nessa cronologia, porque vai voltando no tempo aqui, para contar a história do outro rei também, tá bom? Continuando aqui, versículo 10. E agora, desejo saber o motivo pelo qual... Então, aqui o rei está querendo saber por que eles se aproximaram ali, né? Dos portões do rei ali. Por que eles foram tão corajosos, chegaram ali, sendo que o rei estava lá com seus guardas. Então vamos lá, versículo 10. E agora, desejo saber o motivo pelo qual foste tão corajoso, a ponto de ter chegado perto das muralhas da cidade, quando eu próprio me achava com meus guardas fora da porta. E então, por este motivo, permiti que fosseis poupado, para que eu vos pudesse interrogar, pois do contrário, teria feito com que os meus guardas os matassem, tendo-vos permissão para falar. Então, após o aviso aqui do rei Lime, ele dá permissão para que eles pudessem falar. Então, a gente vê aqui no versículo 12, né, que Amon vai falar aqui. Então, eles estavam em 4, né, os 3 amigos de Amon aqui e Amon. E então, quando Amon viu que tinha permissão para falar, inquiriu-se, inclinou-se diante do rei. Inquiriu-se não, ele adiantou-se e se ajoelhou perante o rei. Isso é um sinal não de adoração,
mas um sinal de respeito e cultura da época, tá bom? Então aqui diz aqui, e disse, ó rei, eu sou muito grato a Deus nesse dia, por ainda estar vivo e por ter permissão para falar, e procurarei expressar-me sem temor, porque tenho certeza de que, se soubesses quem eu sou, não teria permitido que eu fosse amarrado, porque eu sou Amon e sou descendente de Zanaela, e vim da terra de Zaraera para inquirir sobre nossos irmãos que Zénif trouxera daquela terra. Então essa foi uma boa notícia aqui, né, que Zénif vai receber, porque ele mesmo próprio já tinha procurado a terra de Zaraela, mas ele não havia encontrado. A gente vai ver no relato aqui. Versículo 14. E então aconteceu que após ouvir essas palavras de Amon, Lime alegrou-se grandemente e disse, agora tenho certeza de que meus irmãos, que se achavam na terra de Zaraela, ainda estão vivos, e agora me regozijarei. E amanhã farei com que o meu povo também se regozije. Por que tamanha alegria, né? Porque eles estão vivendo em cativeiro ali. Eles pagam impostos muito pesados aos lamanitas e eles queriam se livrar dessa carga que era sobre eles aqui. Também o motivo da alegria é que ele descobriu que o povo de Zaraela ainda estava vivo. Porque o próprio rei Lime também fez uma expedição procurando a terra de Zaraela, mas o povo se perdeu, vai mais para o norte, e aí eles encontram lá uma civilização que havia existido, que eram os Jareditas, né? Viu seus ossos lá, e junto com eles pegaram 24 placas, né? de metal ali, de ouro, que tinha a descrição da história, né? Dos Jareditas, que Moroni mais tarde ele resume lá um pouco da história dos Jareditas, tá bom? Então ele faz essa parte aqui, por isso que eles se alegraram tanto, né? Porque ele sabia, ele mesmo havia procurado. Versículo 15 aqui diz assim, pois eis que estamos sobre o jugo dos lamanitas, e foi-nos postos tributos difíceis de suportar. E agora eis que somos os irmãos, nossos irmãos nos livrarão do cativeiro, ou seja, ele ficou feliz porque o povo de Zaraela agora poderia ser achado, e eles podiam sair do cativeiro aqui, que era imposto sobre eles. Isso é, das mãos dos lamanitas, e seremos seus escravos, porque é melhor sermos escravos dos nefitas do que pagarmos tributos ao rei dos lamanitas, né? Aqui essa parte aqui, né, é melhor ser escravo, né, dos nefitas do que pagar tributo ao rei dos lamanitas ali, que eles tinham um jugo pesado ali sobre o povo de Lime, tá bom? Essa palavra escravo, né, eu acho que dá para suavizar ela como servos, né? É melhor ser servo dos nefitas do que escravo ali dos lamanitas. Servos, né, nós temos que servir a Deus, tá bom? Nós somos servos de Deus. Ou a gente vai servir a Deus ou vai servir o inimigo. Ninguém é neutro, né? Esse é o ponto que eu quero colocar aqui, tá bom? Então ele fala essa frase aqui, que é melhor ser escravo, né, servo dos nefitas, do que pagar imposto para o rei dos lamanitas. Lá no versículo 16 diz assim, e o Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem, aqui eu esqueci de marcar foi Nef, eu acho que é em primeiro ou segundo Nef, versículo 16 aqui, eu vou ter que pegar lá depois o capítulo para anotar aqui, porque eu estou fazendo uma correlação sobre servir a Deus, tá bom? Que nós não somos neutros. Ou a gente vai seguir a Deus, ou a gente vai seguir o inimigo. Esse é o ponto. E aqui eu esqueci de marcar o capítulo, mas depois eu marco aqui na descrição. Diz aqui, e o Senhor Deus concedeu, portanto, ao homem que agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro lado. Então está falando que nós precisamos ser atraídos por um ou por outro lado. Existe o bem e o mal entre nós. E a gente é atraído por essas duas forças, tá bom? E é a gente que escolhe a qual força a gente vai seguir, a gente vai se inclinar, tá bom? Então aqui diz o seguinte, o ensinamento aqui é que ninguém pode ser neutro, né? Não dá para ser neutro, nessa vida nós não somos neutros. Até o silêncio, ela é uma forma de opinião, né? Você decidiu não falar nada. Aliás, o silêncio, ele coloca você está dando a sua escolha para outra pessoa escolher. É essa que é a posição do silêncio, né? E
Eu escrevi algumas frases, né, que eu estudei aqui. Por exemplo, a ousadia dos maus se deve pela omissão dos bons. Então a gente não pode se calar, se silenciar. Bom, a gente tem que se posicionar na vida aqui. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, também fala sobre não sermos neutro, né? Não ficar em cima do muro, não ser morno. Diz aqui: eu conheço as suas obras e que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem é frio nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Então a pessoa achando que é morno, que está agradando a Deus, não, né? Porque quem é morno já é do inimigo, ele vai vomitar da boca ali, o Senhor não quer. Mateus, capítulo 12, versículo 30, o Salvador Jesus Cristo também fala que não existe um campo neutro, né? Ele diz assim, ó: quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem território neutro aqui, né? Aliás, nós estamos como se fosse em um jogo, imagina um jogo de futebol. Só que não existe arquibancada, nós está no campo, a gente está lá, a gente está no meio. A gente não pode ser omisso, tá bom? A gente está no meio desse jogo aqui, a gente tem que jogar. Aqui também, falando sobre a questão aqui de ter essas duas forças entre nós, né? Que nos impulsiona a inclinar por um lado ou para o outro, né, ou seja, para o lado bom ou para o lado ruim, nós podemos observar que o inimigo, na verdade, ele não é um problema para nós, tá bom? Não é um problema, porque o inimigo ele não pode fazer você pecar, ele pode no máximo oferecer o pecado. É nós que vamos decidir se nós vamos se inclinar para o lado de Deus, guardando os mandamentos, ou se vamos para a desobediência. Tá bom? Então nós mesmos que somos o problema, tá bom? Nós mesmos. Então nós que temos que tomar as decisões aqui. Aqui também, eu anotei aqui uma história de um homem que tinha uma rinha de cachorro, tá bom? E ele tinha dois cachorros que eram o mesmo porte, só que um era branquinho, o outro era preto. Ele colocava esses cachorros para brigar. E ele apostava também. E sempre ele ganhava. Quando ele apostava no preto, o preto ganhava. Quando ele apostava no branco, o branco ganhava. Então sempre era assim. E aí o dia alguém perguntou para ele: mas como que você adivinha qual cachorro vai ganhar? Você sempre aposta no cachorro que ganha. Não tem como isso. Às vezes esse ganha, mas da próxima vez o outro que vai vencer, eu não entendo isso. Como que é isso, né? E você sempre ganha. E aí ele falou: é muito fácil, né? Para mim saber qual cachorro vai ganhar, eu apenas dou comida a mais para esse cachorro. O outro eu tiro um pouco a comida dele. Então ele fica com fome, fica fraco. Então ele perde por conta disso. Então quem vai ganhar, né? De nós, né? O nosso homem natural ou o nosso lado espiritual? O lado bom ou o lado ruim? Depende de quem você alimenta. Se nós alimentarmos nossa vida com as escrituras, com coisas boas, o nosso lado espiritual vai se sobressair sobre o mundo, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui. Vamos finalizar aqui o vídeo, né, a mensagem. Eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a idolatria, né, porque a gente não está neutro, ou até mesmo um ateu, né? O ateu ele vai acreditar em algo. Né? Ele pode até não acreditar em Deus, mas em alguma coisa vai ser o Deus dele. Nem que seja diplomas, conhecimento, ídolos da música, alguma coisa. Então, a própria palavra já fala ídolo, né? Então, a gente tem que adorar a Deus. Se a vida fosse uma mexerica, né? Tem país aí, tem estado que chama de bergamota, tem tangerina. Se a vida fosse uma tangerina, né, Deus não seria um único gomo. Deus é tudo. Então a gente não pode ter um Deus para fazer uma coisa e buscar as outras coisas, né, no mundo. Um grande problema que nós temos, às vezes, é confiar no braço da carne, tá bom? Confiar em si mesmo. Tem pessoas que começam a trabalhar no domingo porque se encontram em condições financeiras difíceis. E aí, então, está confiando no quê? No braço da carne. Eu acredito que se eu trabalhar no domingo, eu vou resolver o meu problema. E a solução é confiar em Deus. Não é abandonar, deixar de ir na igreja que você vai resolver o seu problema. Tá bom? Então é confiar em Deus. Finalizando aqui, era esse ponto que eu ia compartilhar.
tá bom? Que até o ateu ele tem os seus deuses também, embora eles não confessem. E é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Com esse versículo aqui, que fala de não sermos neutro, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.